Boa tarde, caros estudantes. Na aula de sociologia de hoje, nós continuamos com a nossa aula sobre origens da sociologia, sobre a formação da teoria sociológica. Na aula anterior, nós vimos sobre a sociologia de Auguste Comte. Nessa aula, o foco será a sociologia de Karl Marx. Karl Marx, no caso, nascido em Trier, na Prússia, em 1818, falecido em Londres, Reino Unido, em 1883, ele não é um sociólogo, É importante ressaltar isso. Karl Marx, assim como Comte também, de certa forma, eles são anteriores ao surgimento da sociologia como ciência autônoma. Embora o Comte ele tivesse desenvolvido o conceito da física social e mesmo das ciências sociais, da sociologia posteriormente, Karl Marx, no caso, ele é caracterizado muitas vezes como filósofo e também economista, principalmente como um crítico da economia política, principalmente. Então, não se costuma considerar Karl Marx como um sociólogo, não só porque ele é anterior à formação da sociologia como ciência, como também por conta do enfoque dele ser muitas vezes mais a filosofia política e econômica. De qualquer forma, Marx ele contribui de várias formas para a formação da sociologia e para o desenvolvimento de métodos sociológicos. Não por menos, um dos movimentos sociológicos mais influentes que nós teremos no final do século XIX, mas principalmente no século XX, será justamente o marxismo ou marxismos, podemos dizer, pois existem várias correntes. Na aula de hoje, inclusive, a obra de Marx ela é bastante densa, ela é bastante ampla e ela tangencia diferentes questões. No entanto, nessa aula de sociologia nós não iremos necessariamente nos aprofundar sobre toda a filosofia de Marx. Em filosofia nós iremos depois ver com mais cuidado, com mais atenção a filosofia de Karl Marx, oportunamente. Nessa aula interessa a nós principalmente as contribuições de Karl Marx para a sociologia. Mas é claro que para falar disso, nós primeiro precisamos ter alguns aspectos da filosofia de Marx em vista. Então, primeiramente, como se caracteriza a filosofia de Marx? O marxismo, que na verdade tem como nome original materialismo histórico e dialético, ele tem uma origem bastante complexa. O próprio termo mesmo do materialismo histórico dialético já diz muita coisa sobre esse pensamento filosófico, sobre esse movimento filosófico. Então, primeiramente, materialismo diz respeito a compreender a realidade a partir de termos materiais. Marx faz muito disso. Isso nós veremos como que isso promove impacto na sociologia. Histórico quer dizer que ele compreende as relações diacrônicas, ou seja, a transformação através do tempo, algo também muito presente na sociologia. E dialético, que quer dizer o dialético? Esse dialético do Marx, ele, na verdade, vem de outro filósofo, um filósofo anterior a Marx, mas que influenciou muito suas ideias, principalmente na juventude, que foi Georg Hegel. Georg Hegel foi um filósofo alemão que foi um dos fundadores do chamado idealismo alemão. O idealismo alemão ele é uma filosofia bastante complexa, também oportunamente nós iremos tratar com maior cuidado nas aulas de filosofia. Mas para esse primeiro momento, é importante ressaltar que mesmo que depois Marx ele seja um crítico do Hegel, ele foi muito influenciado pelo Hegel e até por alguns dos discípulos do Hegel, os chamados hegelianos, principalmente os jovens hegelianos, só para constar, depois eu explico melhor a diferença, mas depois ele acaba seguindo uma vertente própria que critica bastante o idealismo hegeliano. E quais são, acho que os dois principais aspectos da filosofia de Hegel que vão ter importância para Marx? O primeiro é a teoria da história. Hegel ele é lembrado como um importante filósofo que retomou a relação entre filosofia e história e passou a pensar a filosofia como
um evento histórico, ou uma filosofia como marcada por eventos históricos. Então Hegel, ele não dispensa de forma alguma a história. Para ele, compreender a história das sociedades é fundamental para compreender seu pensamento. No entanto, Hegel, ele tinha uma teoria da história. Nós vimos um pouco sobre esse preceito com Comte, né? A ideia de uma lei geral para a história, né? Que isso já era evidente com Kant, né? Mesmo antes, né? A gente pode remontar desde a antiguidade, né? Políbio acreditava que a história era um círculo de renovação de governos, de governos caídos e governos virtuosos, né? Governos que se cresciam, formavam impérios para depois se desintegrarem novamente em repúblicas, né? Santo Agostinho também, que desenvolveu o conceito de história linear que nós conhecemos, né? Acreditava que a história era a aliança e o rompimento da aliança entre o povo e Deus, mas principalmente Kant, né? Kant, ele foi um dos primeiros filósofos modernos a repensar essa teoria da história, no qual ele dizia que a história nada mais é do que uma marcha da razão. Então a filosofia kantiana, ela tem como base exatamente esse aspecto, a ideia de pensar que a história, ela é uma marcha para a razão. A cada geração que nós passamos, nós estamos mais racionais, até que chegaria um momento em que nós seríamos tão racionais que as fronteiras nacionais sumiriam, a humanidade se veria como fraterna, a humanidade se veria como una, o que seria o fim da história, né? Claro que a ideia de fim da história não quer dizer um apocalipse, né? Um fim do mundo, mas na verdade vamos dizer assim, o alcance do ponto ápice da humanidade, ou seja, o alcance do apogeu da humanidade, que não seria seguido por mais nenhuma grande transformação. Hegel também tinha essa crença, na verdade ele desenvolveu muito essa questão da teoria da história, muito mais do que Kant, né, em que ele acreditava que a história era um processo dialético. O que quer dizer um processo dialético? Para Hegel, existe sempre uma tese e uma antitese, ou uma antítese. A tese é um argumento, ou no caso da história, um determinado evento, uma determinada conduta que tem o seu negativo, tem o seu oposto. No entanto, o oposto, a antitese, ela se mescla com a tese, ou seja, a melhor parte da tese e a melhor parte da antitese se juntam, formando a síntese. A síntese, então, ela seria resultado dessa marcha da história, dessa marcha pelo progresso. No entanto, a síntese ela se transformaria numa tese e ela teria também o seu negativo. Com isso, formaria-se uma nova síntese e por aí vai. Para Hegel, no caso, a história acabaria quando a última síntese não tivesse mais uma antitese, né? Ou não tivesse mais uma antítese. E assim, no caso, a história acabaria. No caso, Hegel também valorizava muito o Estado liberal, ele acreditava também que o fim da história corresponderia ao Estado liberal por conta de ser uma representação da racionalidade humana, um ponto até que ele herda um pouco dos filósofos iluministas anteriores a ele. No entanto, Marx não se contentou muito com a explicação de Hegel, né? Para Marx, o processo dialético ele ainda continuaria mesmo após o Estado liberal. Então, né, nesse sentido, nós compreendemos, né, essas duas principais influências de Hegel em Marx, né, a questão da teoria da história, que será presente em Marx, mas de forma diferente, e a questão dialética também, já que Marx ele também explicava essa teoria da história em termos dialéticos, mas enquanto Hegel, assim como Kant, de certa forma, estavam preocupados com a razão, no caso, a razão seria o motor da história, é o crescimento da razão que iria fazer a humanidade acelerar em direção ao fim da história. Para Marx, a marcha da história, a marcha do progresso, ela seria explicada em termos materiais, em termos econômicos. Inclusive o próprio materialismo, ele é uma oposição ao idealismo de Hegel, né? Nesse sentido, enquanto Hegel ele acreditava que a marcha da história estava nas ideias, nas abstrações, Marx acreditava que a marcha da história estava em termos materiais, sobretudo os meios de produção econômica. Nesse sentido, Marx ele desenvolve uma teoria da história própria que é baseada no preceito da luta de classes. O que seria a luta de classes para Marx? Segundo Marx,
A história humana, ela tem como lei geral ser uma história da luta de classes. Ou seja, em diferentes contextos, nós temos sempre uma classe dominante e uma classe subalterna. Então na época do modo de produção asiático tinha a nobreza proprietária e os servos. Depois, com o sistema escravista, nós temos senhores e escravos. Depois nós vamos ter os senhores feudais e os servos, né? Aí entram os comerciantes também, né? Aí nós vamos ter a monarquia, né, e a burguesia. Aí depois nós teremos a burguesia e a última classe, que seria o proletariado, que seria a classe operária, né? Para Marx, a classe operária seria a última classe dessa luta de classes, que teria como dever derrubar a burguesia e assim tomar posse dos meios de produção. Assim seria o fim da história para Marx. Então, enquanto para Hegel a história ela acabaria no apogeu da razão, da racionalidade humana, para Marx seria com a chegada do proletariado ao poder, que iria então abolir a propriedade privada, abolir o Estado, e assim nós viveríamos o chamado fim da história. E onde que a dialética entraria nesse sentido? A dialética estaria justamente nessa relação material, pois nós temos sempre uma classe dominante que para Marx é a proprietária dos meios de produção, enquanto a classe subalterna é aquela que não é proprietária dos principais meios de produção. No entanto, o processo dialético funciona da seguinte forma: a classe subalterna ela toma o poder, ela toma os meios de produção e se torna uma classe dominante. Então ela forma uma tese. No entanto, ao se tornar a classe dominante, surge uma nova classe subalterna, que seria a antítese. Essa classe subalterna, então, se faz uma revolução e toma o poder. Forma-se a síntese, só que a síntese é uma nova tese. Então essa classe que era subalterna e se torna dominante, passa a ser a classe exploradora, e por aí vai. No caso, a última tese para Marx seria a classe operária tomar o poder. Outra característica central também de Marx, e que tem uma grande oposição de Marx tanto com Hegel quanto com os hegelianos, né? Só para explicar, contextualizar muito brevemente, depois de Hegel, né, surgiram vários intérpretes da filosofia hegeliana, e eles são muitas vezes categorizados como velhos hegelianos ou hegelianos de direita e jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda, né? Os velhos hegelianos, eles interpretaram Hegel mais como uma forma de preservação das instituições e principalmente do Estado. Eram mais conservadores de uma forma geral, né? Fizeram uma interpretação mais conservadora da filosofia de Hegel. Já os jovens hegelianos, eles usavam a filosofia de Hegel justamente para criticar as instituições, principalmente o Estado e a religião. Então eles fizeram uma interpretação mais radical da filosofia de Hegel. Marx inicialmente será um jovem hegeliano, um hegeliano de esquerda. No entanto, ele não irá se satisfazer com as propostas dos hegelianos de esquerda, né? Pois, sobretudo, muitos hegelianos de esquerda, como Feuerbach, por exemplo, eles vão ter como base a crítica da religião. Marx, posteriormente, ele vai discordar, ele vai falar que não adianta atacar a religião, pois a religião ela faz parte de um sistema mais amplo de dominação. Atacar apenas a religião não iria levar a uma mudança, pois a religião não é ela um sistema de dominação, mas ela é parte de um sistema muito maior de dominação que tem base material e econômica. E até mesmo nesse sentido nós percebemos essa crítica de Marx a Hegel, pois para Marx a filosofia ela tinha que ter uma ação prática e uma ação revolucionária. A filosofia hegeliana para ele era muito abstrata, era muito metafísica e tinha pouca reverberação prática. Nesse sentido, Marx acreditava que a filosofia ela teria um dever, inclusive moral, de praticidade para auxiliar na transformação e na marcha da história. Então, né, é só para compreender mais ou menos as bases filosóficas do Marx, né, essa influência inicial de Hegel, mas uma oposição também, pois enquanto Hegel e os hegelianos compreendiam em termos mais idealistas e mais abstratos, Marx ele tendia mais para as questões materiais, para as questões materialistas, principalmente vinculados aos meios de produção, principalmente vinculados à economia, que Marx considerava a base da sociedade, como nós veremos. Então, uma característica que nós vamos ter de Marx, que é importante, inclusive
para o desenvolvimento da sociologia é essa questão de compreender a sociedade em termos materiais. Marx não foi sociólogo, como eu falei. No entanto, ele desenvolveu um método que possibilitava compreender a sociedade a partir da materialidade. Diferentemente do Comte, por exemplo, né, que tinha a sua famosa lei dos três estados, né, o estado teológico, metafísico e positivo, que ainda era muito abstrato para Marx, embora Comte tivesse também o pressuposto de que a sociologia ela deveria ser transformadora, ela deveria auxiliar na transformação e na melhoria da sociedade, já que Comte viveu um momento, né, de crise do capitalismo, né, que vai inclusive corresponder depois com a ascensão do imperialismo. Então Comte acreditava que o estudo da sociedade era um estudo que deveria ser voltado para a intervenção, né, ou seja, um estudo que deveria ser voltado para resolver os problemas sociais. No entanto, a própria filosofia de Comte ela é bastante abstrata em certo sentido, já que ele coloca que o desenvolvimento, o progresso histórico se dá a partir do pensamento e do afeto. Tem os estágios práticos, né, da guerra ofensiva, defensiva e da paz, mas que são correlatos a esses estágios mais abstratos. Já Marx tem uma visão totalmente materialista da sociedade, e isso vai ter grande enfoque para a sociologia, né? A compreensão da sociedade a partir da materialidade e não apenas de preceitos teóricos abstratos, além também da ação prática do filósofo, que deve ser um agente da vanguarda, né? Deve ser a vanguarda da revolução, o intelectual, algo que será muito mais aperfeiçoado por Lenin posteriormente, né? Que será um dos mais conhecidos intérpretes do Marx, né? A ideia do intelectual como vanguarda da revolução. Então, o Marx mesmo ele foi um revolucionário, ele foi o fundador da primeira Internacional Socialista, né, que aglomerou diferentes lideranças políticas, sindicais e intelectuais de esquerda, né, que defendiam a revolução e melhores condições para a classe operária, mas que depois acaba se fragmentando por conta de desavenças teóricas, né? Os anarquistas eles vão ter uma discordância com Marx, né? Já no caso os seguidores de Marx eles acabam, né, formando o próprio Marx, na verdade, né, acabam formando a ideologia comunista, né? O marxismo ele é a base do comunismo, que também tem a ver com essa questão da teoria da história de Marx, como nós iremos ver em breve. E o Marx também ele publicou diversos textos, foram várias obras que ele publicou, desde alguns artigos menores em jornais até grandes livros ou coletâneas, né? Alguns dos livros mais famosos de Marx, embora não sejam os únicos, né? E que em filosofia nós iremos nos aprofundar melhor, nós temos na década de 1840 a ideologia alemã, que marca bastante o rompimento de Marx com o hegelianismo, que é uma crítica de Marx aos hegelianos de esquerda, justamente pelos hegelianos de esquerda se pautarem muito na abstração e não atacarem o centro do problema, que seria a questão econômica, os meios de produção. E também o Manifesto do Partido Comunista, né, que é onde a primeira vez nós temos o desenvolvimento da ideologia comunista. O Manifesto do Partido Comunista é um texto curto, um panfletário, no caso, né, que tem inclusive uma relação com a própria política, né, a disseminação de ideologia política, mas no qual Marx trata sobre a questão da luta de classes, né, sobre a questão da história da humanidade ser a história da luta de classes. Na década de 1850, ele escreve um dos livros que também é mais conhecido dele, né, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em que ele descreve a ascensão de Luiz Bonaparte, o futuro Napoleão III, ao poder na França, né? Então ele analisa um contexto pós-revolucionário, pós-revolução de 1848, com as classes políticas totalmente desgastadas e degladiando entre si, e nesse vácuo de poder surge uma figura autoritária, né, que é o Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte, que se torna Napoleão III, era sobrinho de Napoleão Bonaparte, que acaba aproveitando a oportunidade para se eleger e dar um golpe de Estado, finalizando a curta República Francesa daquele período. Uma coisa interessante desse texto é que o Marx ele já estava em Londres, né? Ele foi perseguido, no caso,
por conta da sua ideologia, né, nos Estados alemães, ele se refugiou em Londres e ele acompanhava de perto os eventos na França, né? Diz que ele escreveu acompanhando pelo jornal o que ele via, ele foi analisando enquanto os eventos ocorriam. E a obra máxima do Marx, né, que é O Capital, que são uma série de volumes, na verdade 4, né, mas no qual ele sistematiza basicamente toda a sua teoria filosófica e política, inclusive alguns dos conceitos que nós iremos trabalhar em breve. Então, como que se caracteriza a sociologia de Karl Marx a partir dessas obras e de tantas outras que ele escreveu? Então, o primeiro ponto que nós devemos pensar é a questão política. Marx, antes de tudo, ele era fortemente envolvido com política, tanto que ele é o fundador de uma das mais importantes ideologias políticas do século XX, que é o comunismo. Mas o que é o comunismo? E como ele se vincula à teoria materialista histórico e dialética de Marx? Até, inclusive, para deixar claro uma coisa, tá? Que existe uma diferença bastante sutil, que muitas pessoas confundem entre marxismo e comunismo, tá? São coisas diferentes. Marxismo é, principalmente na sociologia, mas também na filosofia, até na história mesmo, na geografia, é uma vertente teórica, tá? O marxismo mesmo é uma vertente teórica. Então, quer dizer, são cientistas que, com base nos escritos de Marx, ou mesmo dos intérpretes de Marx, analisam a sua área de estudo. Já o comunismo seria a aplicação política da teoria de Marx, né? Então, enquanto o marxismo é mais um preceito científico, uma teoria científica, o comunismo já é uma ideologia política, no sentido contemporâneo da palavra. E como que isso se relaciona à base geral da filosofia de Marx? Porque assim, Marx afirmava então que a história da humanidade era a história da luta de classes, como ele deixa claro no Manifesto Comunista e muitas vezes também em O Capital. Nesse sentido, há sempre uma classe dominante, uma classe subalterna que toma o poder e se torna dominante e por aí vai. No entanto, segundo Marx, nós estaríamos vivendo no último estágio da luta de classes, que seria a luta entre a burguesia industrial, que são os proprietários dos meios de produção, das fábricas principalmente, e o proletariado, que era o operário, que não tinha posse de nada e que só podia vender sua força de trabalho para o patrão, para o burguês. Então, segundo Marx, a primeira coisa que deveria acontecer é o proletariado desenvolver a chamada consciência de classe, que é um termo, inclusive, que é um desenvolvimento da filosofia hegeliana, né? A questão da consciência de si e para si, né? A consciência de si, quando eu sei o que eu sou, e a consciência para si, quando a partir de saber o que eu sou, eu tomo uma atitude, né? Eu faço uma ação, né? Então, no caso, para Marx, né, o proletariado ele deveria ter ao mesmo tempo consciência de sua exploração e a partir dessa consciência de sua exploração, ele deveria se rebelar e tomar os meios de produção, que no caso seriam as fábricas principalmente. Nesse aspecto, então, Marx ele afirmava, né, que havia um estágio de transição. Primeiramente, que a luta proletária ela só poderia ocorrer por uma revolução. Não poderia ocorrer por vias eleitorais nem por vias pacíficas, pois para Marx o jogo eleitoral era apenas uma forma de manipulação da burguesia, das classes dominantes, para dar a aparência de que as classes populares tinham decisão política, quando na verdade não possuíam. Então, nesse aspecto, o proletariado ele só poderia tomar o poder por uma revolução que fosse liderada pelo Partido Comunista. Isso, inclusive, vai ser motivo de rixa entre Marx e os anarquistas, já que os anarquistas, muitas vezes, vão acreditar que a revolução ela deveria ocorrer espontaneamente e não sob a vanguarda de um partido. E depois que a revolução ocorresse e fosse bem sucedida, um grupo de burocratas representantes da classe operária deveria tomar o poder do Estado. Aí seria o que se chama de Estado socialista. O Estado socialista é assim: a classe operária ela toma o controle dos meios de produção e do Estado e usa o Estado para fazer a
igualdade social, para reduzir as desigualdades, para coletivizar as terras, as fábricas, os meios de produção, assim como também a nivelação dos salários, entre outros aspectos. Quando essa classe de burocratas concluísse o seu trabalho, né, o que ele chama também de ditadura do proletariado, né, essa fase do Estado socialista, quando concluísse essa fase, o Estado deveria ser dissolvido, e então nós entraríamos no comunismo, onde não haveria Estado, não haveria propriedade privada e não haveria desigualdade, né? Seria um modo de vida coletivista, um modo de vida coletivo, né? Que aí seria o fim da história para Marx. Inclusive, até isso leva até uma série de problemas de interpretação, né? Pois o socialismo e comunismo viraram sinônimos na contemporaneidade. Inclusive também porque muitos partidos socialistas se diziam comunistas e vice-versa, né? Na verdade, a diferença entre socialismo e comunismo é que o socialismo é um estágio de transição para se chegar ao comunismo. No entanto, se nós formos analisar historicamente, o socialismo real, né, como afirma o Eric Hobsbawm, né, o historiador marxista britânico, ele chama de socialismo real justamente para diferenciar do socialismo marxista. Segundo esse preceito, né, nós não tivemos de fato nenhum Estado comunista na história, sobretudo porque para ter sido comunista não poderia haver Estado. Na verdade, todos os partidos comunistas eles estacionaram em Estados socialistas. Então, ao invés da revolução continuar e levar à abolição das propriedades e da desigualdade, a abolição do próprio Estado, o que aconteceu foi a formação de uma burocratização do Partido Comunista, que passou a ser uma autarquia, né, que passou a governar autocraticamente, né, ditatorialmente, os países no qual ele esteve presente, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra a teoria marxista, não existiu de fato nenhum país comunista. Todos eles chegaram apenas ao socialismo. Nenhum conseguiu dar um passo à frente por conta da elevada burocratização do partido. No entanto, na linguagem popular, da linguagem comum, né, nós usamos muitas vezes países comunistas ou países socialistas como sinônimos, né? Não é exatamente o que o Marx diz, mas é comumente aceito, né? Na linguagem comum é comumente aceito essa terminologia. Enquanto que os anarquistas, por exemplo, eles eram contra também o Estado socialista. Para eles, a revolução deveria acontecer a partir de uma série de greves gerais sem liderança de nenhum partido ou sindicato, já que os anarquistas eram contra qualquer hierarquia e para eles o partido e o sindicato são hierarquizados, e a partir daí nós já entraríamos na sociedade sem classe, sem partido, sem Estado. Então, houve uma grande divergência teórica também entre os comunistas e os anarquistas no século XIX, mesmo no século XX até XXI, né, que nós iremos ver oportunamente depois. E, nesse sentido, né, por que existe essa condenação do Marx com relação à propriedade privada, aos meios de produção? Pois, para Marx, a propriedade privada ela é resultado do chamado trabalho alienado. Ou seja, a propriedade privada ela surge a partir do trabalho daqueles que não detêm o meio de produção. Então, nesse sentido, como analisaria Marx, uma fábrica, quem que movimenta a fábrica são os trabalhadores e não o burguês. No entanto, os trabalhadores eles não têm direito e controle nenhum sobre a fábrica. Eles apenas trabalham, eles apenas oferecem sua mão de obra, né? Então, é nesse aspecto também que, para Marx, o proletariado ele deveria tomar consciência de si e então depois fazer uma revolução. Até inclusive Marx ele tinha uma forte oposição ao nacionalismo, pois a luta operária deveria ser universal, né? Como ele fala, inclusive no Manifesto Comunista, proletário de todos os países univos, né? O próprio comunismo, embora com a burocratização do partido, ele tenha criado umas raízes nacionalistas, a ideia original era justamente uma sociedade internacional, né? Sobretudo porque para Marx o nacionalismo também era um modo de exploração da burguesia, né? Um modo da burguesia distrair o proletariado da exploração que vivia.
Então, com base nisso, né, com base nesses aspectos gerais da teoria de Marx, nós podemos elencar alguns dos conceitos chaves dele que são fundamentais, inclusive, para compreender seus pressupostos sociológicos. Então, o primeiro ponto é classes sociais, um termo usado constantemente na sociologia até hoje. Classes sociais, então, são diversos grupos em comum que são delimitados por Marx de acordo com sua posição na relação com os meios de produção. Então, a classe dominante geralmente é a que é a proprietária dos meios de produção. As classes mais subalternas são aquelas que não possuem, não detêm os meios de produção. Às vezes podem ter algumas classes intermediárias, né, que detêm pequenos meios de produção, né, mas que não têm uma grande interferência na questão política ou na questão econômica de uma forma geral. Então, as classes sociais são diversos grupos de indivíduos que têm em comum a sua posição com relação aos meios de produção. No caso, na época de Marx, falava-se da burguesia e do proletariado. Até uma coisa bem interessante é que Marx acreditava que a burguesia, a revolução industrial, ela era fundamental para a marcha da história. Então, a burguesia ela teve um papel histórico importante ao romper com as amarras feudais e do absolutismo e ao industrializar a sociedade. No entanto, para Marx, a industrialização levaria à superexploração do operário, que deveria tomar consciência e se rebelar. Então, até mesmo se for analisar bem ao pé da letra o capitalismo, Marx ele faz, talvez sem intenção, vários elogios ao capitalismo. Né? Ele afirma que o capitalismo ele rompe todas as amarras, né? O capitalismo ele é versátil, e de fato é mesmo. Se nós observarmos de certa forma, o capitalismo ele é bastante flexível. Se analisarmos historicamente, o capitalismo ele já enfrentou imensas crises e sempre conseguiu dar um jeito de resolver essas crises. E muitas vezes o capitalismo absorve seu oposto também. Se no século XX o grande rival do capitalismo era o comunismo, o capitalismo ele absorveu muitas dos preceitos comunistas sem abrir mão dos seus preceitos de livre mercado, seus preceitos de propriedade privada, inviolabilidade da propriedade, entre tantos outros, originando o estado de bem-estar social, que é um estado capitalista, mas no qual o Estado ele protege e cuida de seus cidadãos. E mesmo depois, nas décadas de 70 e 80, o ambientalismo foi extremamente crítico ao capitalismo. Hoje em dia nós já temos um mercado verde, né? Nós já temos o capitalismo absorvendo muitos dos preceitos ambientalistas e lucrando com isso, inclusive. Né? Então, o capitalismo ele é bastante versátil. E outra coisa também é que o capitalismo ele não é tão dogmático quanto o comunismo. O comunismo, durante o século XX, principalmente, ele vai passar por vários rachas, vários conflitos, por conta das interpretações da teoria comunista. Já o capitalismo, como ele tem como base principal a questão da propriedade, do livre mercado, estado mínimo, entre outros aspectos, esses conflitos, ele não tem um dogma, uma doutrina tão clara que possa levar a conflitos. Tanto que se analisarmos a história da Guerra Fria, houve diversos confrontos no mundo socialista, alguns que viraram guerra de fato. Então nós tivemos, por exemplo, o rompimento da China com a União Soviética, o rompimento da Iugoslávia com a União Soviética e o Pacto de Varsóvia, o Levante húngaro em 56, a Primavera de Praga em 68, nós tivemos também a desestalinização, nós tivemos também vários conflitos entre os países comunistas do Sudeste Asiático, principalmente Vietnã e Camboja, né? Nós tivemos também no contexto africano, né, facções de esquerda guerreando entre si. Enquanto no mundo capitalista mesmo foram poucos conflitos retratados na Guerra Fria. E dificilmente eles tinham a ver com a ideologia. Por exemplo, a Guerra das Malvinas. Né, a Guerra das Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido na década de 80 foi, na verdade, uma forma de distração do governo militar argentino das questões, dos problemas que assolavam o país. Né? Então, com essa é uma metáfora que tá certo, pode ser bastante problematizada de uma forma geral, mas que explica bem essa noção, né, de que o comunismo ele é bastante dogmático e nesse sentido ele leva a muitos rompimentos, ele perde a coesão com facilidade, já o capitalismo ele absorve com mais facilidade. E também, né, nesse aspecto, um conceito fundamental para a sociologia de Marx
é a noção de base e superestrutura. Como eu falei anteriormente, Marx compreende a sociedade a partir de termos materiais, principalmente econômicos. E aí, no caso, Marx ele considera a economia, sobretudo os modos de produção econômico, a chamada base da sociedade. E todo o resto é a superestrutura. O que é a superestrutura? A superestrutura é aquilo que, direta ou indiretamente, está vinculado à economia. Política, comunicação, educação, religião, cultura, vários aspectos, nós podemos dizer dessa maneira. Segundo Marx, o que definia as características de uma sociedade era o seu sistema econômico. O sistema econômico era a base de todo o resto. Então, o sistema econômico, ele moldava todos os outros aspectos da sociedade, ou seja, a superestrutura. Então, o sistema econômico, ele moldaria preceitos como a organização familiar, a educação formal, até mesmo a religião, a política, a mídia, entre outros aspectos. Por outro lado, a superestrutura seria responsável por produzir ideologia para sustentar a base. No caso, ideologia para Marx tem um conceito bastante negativo, até inclusive quando nós falamos de ideologia comunista, embora seja totalmente aceito, podemos dizer dessa forma, talvez Marx não gostasse muito da ideia, já que para ele ideologia era o mascaramento da realidade. Segundo Marx, a ideologia é uma forma de naturalização da dominação. Então, por exemplo, o sistema econômico pautado nas relações de dominação, ele molda a política, a cultura, os costumes, a organização familiar, a educação. Essas instituições, por sua vez, elas disseminam entre as classes populares a ideia de que o sistema capitalista é o correto e de que o que eles estão vivendo é natural. E, de certa forma, muitas vezes é a impressão que nós temos, Por exemplo, o capitalismo ele é tão imerso na nossa sociedade que nós enxergamos o capitalismo como uma coisa natural. Nós não chegamos a pensar que o capitalismo é um fenômeno histórico bastante recente, um fenômeno histórico que dataria do século XVIII, podemos dizer de uma forma geral. Então não tem nem 400 anos o capitalismo, podemos dizer assim, sendo que ele se reformulou muitas vezes, ou seja, o capitalismo de hoje nem é igual ao capitalismo do século XVIII. Existem muitas diferenças em vários níveis, mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a esse sistema, tão enraizados, que nós percebemos esse sistema como uma coisa natural e muitas vezes não pensamos em possíveis alternativas para ele. Então, nesse sentido, seria um produto da ideologia. A ideologia, ela iria moldar os indivíduos a acreditar que o sistema capitalista ele não só é o correto, como também é a única opção. Aí nós temos também a relação do novo e com o velho, Segundo Marx, a renovação dos meios de produção leva à renovação das outras características sociais. Isso também nós podemos perceber, Nós podemos perceber que com a evolução da tecnologia a sociedade também muda em vários aspectos, Hoje nós vivemos na era da informação, nosso comportamento, nossa característica, nossa vivência é muito diferente de quem viveu no tempo anterior a esse, Em diversos aspectos podemos tratar. A questão da teoria e prática, em que Marx considerava que os modelos teóricos eles devem ter ação prática, do contrário eles seriam inúteis. E o conceito também de mercadoria, Mercadoria, no caso, é o resultado, vamos dizer assim, do trabalho, A mercadoria, ela é o resultado da força de trabalho. No entanto, segundo Marx, o capitalismo ele reduz a vida humana à mercadoria. As regras do mercado financeiro é que operacionalizam a vida do trabalhador. Então, nesse aspecto, o Marx ele chama de o fetichismo da mercadoria. O que seria o fetichismo da mercadoria? Seria justamente a ideia de que, atualmente, nós valorizamos muito mais as mercadorias do que, inclusive, as próprias pessoas. Quando nós compramos um equipamento moderno, um equipamento novo, nós não vemos, nós não percebemos que uma pessoa
contribuiu para fazê-lo. Nós não vemos essa pessoa, nós não percebemos a existência dessa pessoa. Ficamos tão admirados com produtos de última geração que não percebemos, às vezes, até as condições insalubres e até suspeitas nas quais eles podem ter sido fabricados. E isso daí que, no caso, seria o fetichismo da mercadoria, né? O fetichismo de feitiço do francês, né? Diz respeito a essa grande valorização das coisas em prol das pessoas. Claro que quando Marx tratava disso, ele estava se referindo à questão do artesão. Porque antes da Revolução Industrial, a manufatura era a responsabilidade do artesão que manualmente fazia os objetos e com isso deixava a sua marca. Então, por exemplo, um artesão fazia um chapéu, ele tinha a sua marca. Todo mundo sabia que o chapéu que uma pessoa estava usando era daquele artesão, ou os calçados, ou as roupas, ou os cestos, ou qualquer outra coisa, né? Era a marca daquele artesão. O artesão, ele se identificava com o seu trabalho. No entanto, com a Revolução Industrial e a produção em massa, o operário, ele não é um produtor necessariamente, ele é um operador, né? Ele é parte da cadeia de produção. Quem produz é a máquina. O operário apenas manipula a máquina. Isso é o que o Marx chama de alienação, que também é um termo que ele pegou emprestado do Hegel e reformulou para a teoria dele, né? Que é, no caso, para Marx, né? Para Hegel já tem mais a noção de desencanto ou consciência infeliz, que é um passo essencial para nós chegarmos ao absoluto, né? A ideia de que nós devemos passar por um choque, podemos dizer assim, né? De realidade, para nos abrir para novos conhecimentos e assim caminhar para o absoluto, assim caminhar para o fim da história, para a racionalidade. Já no caso para Marx, a alienação dizia respeito ao operário, ao trabalhador, não se identificar com a produção, com a mercadoria. Um operário, ele não se sente responsável por ter produzido uma caneta no contexto contemporâneo, ou então qualquer outro objeto que é operado por máquina, diferente do artesão antes da Revolução Industrial, que não só se identificava, mas como deixava sua marca nos objetos que ele fazia. Então, nesse aspecto, nós temos o trabalhador alienado, o trabalhador que não se identifica com a obra e, ao mesmo tempo, o consumidor que valoriza, acima de tudo, a mercadoria, frente, inclusive, às pessoas. Inclusive, até mesmo, algumas questões contemporâneas chegam a falar até mesmo da questão da antiética por conta do capitalismo, né? No mercado financeiro, é válido você faltar com a ética, você passar a perna em outras pessoas, você derrubar outras pessoas apenas para subir de nível e assim conseguir mais riquezas para comprar mais mercadorias, ou mesmo a própria mídia, né, que difunde que existe uma grande necessidade de nós termos um produto que muitas vezes não tem finalidade nenhuma. E por fim, né, para finalizar essa aula, nós temos também o famoso conceito de mais-valia do Marx, né? Mais-valia, o que seria mais-valia? É o lucro obtido pelo patrão às custas do trabalho do operário. Ou seja, vamos pensar da seguinte forma, o operário, ele trabalha cerca de 16, no contexto de Marx, 16, 12 horas, né? Vamos dizer assim, mas ele recebe por 8 horas, né? Ele não recebe pelas 12 horas ou 16 horas que ele trabalhou, né? Essa parte, né? O que ele produziu nessas 4 ou 6 ou 8 horas a mais, o que ele produziu nesse período serve de lucro para o patrão investir na própria indústria, né? E nesse sentido, né, o Marx ele categoriza dois tipos de mais-valia, a absoluta e a relativa. A absoluta é quando existe uma pressão maior para o trabalhador produzir mais. Então, o trabalhador ele tem um ritmo de produção muito mais rápido, só que ele ganha a mesma coisa, ele não tem aumento salarial. Ele produz muito mais do que no tempo que ele trabalhava, mas não tem aumento salarial com isso. Já a relativa é o que o Marx considera inclusive a mais perigosa, pois ela é mais difícil de perceber. A relativa é quando o patrão ele investe em máquinas mais modernas que produzem mais, assim o operário ele também acaba produzindo mais a partir dessas máquinas, só que também ele não recebe a mais por conta da produção, aumentando então o lucro do burguês, o lucro do patrão, né? Então, a mais-valia é essa forma de exploração
é a partir, né, do não pagamento, podemos dizer assim, da produção ou das horas trabalhadas, inclusive para o patrão lucrar. Absoluta é quando a jornada de trabalho se torna mais frenética, né? Ou seja, a relativa é aquela no qual o maquinário passa a produzir mais, só que mesmo assim não há nenhuma diferença no salário do trabalhador. Então, de um aspecto geral, esses são alguns dos conceitos principais de Marx. Iremos retomar posteriormente algumas outras vezes, até outros parâmetros do Marx, em filosofia também. Quando entrarmos na filosofia política do século XIX, também veremos com mais clareza os preceitos filosóficos de Marx. Mas então, né, Marx ele contribui bastante para a sociologia na sua crítica à economia política e também a sua interpretação material da sociedade, o que também é bastante criticado, né? Já que muitos, inclusive, criticam que Marx tem um viés bastante economicista e acaba muitas vezes deixando de lado outras esferas, como a cultural, né? Ou mesmo a política, que para eles são subproduto da economia. Mas com o tempo nós vemos esses embates, essas discussões com mais profundidade. Uma boa tarde a todos e tudo de bom para vocês.